Quando para de doer? Essa é uma pergunta importante se a gente quer ter outros resultados dentro da gente, fora da gente, e o aprendizado, estar disponível para o aprendizado de como fazer isso. Então, é uma educação, é uma linguagem que a gente desconhece, mas que habita a gente como ser humano, e a gente está aqui para simplificar o seu conhecimento, o seu acesso, a sua jornada. E o tema hoje, aqui no quadro Vamos Saber Mais, quando para de doer? Já fez essa pergunta para você? Porque é uma experiência humana e sempre tem algum aspecto dentro de nós, ou na parte mental, na parte sentimental, alguma área que é importante da vida, em que a gente tem uma dor. E muitas das vezes a gente não sabe lidar com essa dor. Por quê? Vamos descobrir agora? Esse é o nosso convite para você. Um dos segredos que a gente vai revelar hoje para você e que ajuda muito quem a gente acompanha aqui, toda a nossa condução de todos esses anos, é que a gente precisa, primeiro, ter o entendimento que temos uma dor. No segundo momento, que dor é essa? E o terceiro é o que eu vou fazer com isso. Então, dentro já desse contexto, dentro desse cenário, já fica um pouco menos confuso, né? Então fica um pouco menos confuso, a gente consegue se enxergar, né, nessas nuvens que nublam, em que cegam a gente, que não faz a gente ver com tanta nitidez. E esses contextos vão ser os passos, né? Vão ser os passos que a gente precisa caminhar para ficar cada vez mais claro esse caminho e essa identificação. Então, um dos segredos é esse. O outro segredo que nós já vamos trazer aqui para você é: a dor, ela cresce quando você rejeita ela. Isso é fato. Então, quando você tá naquela densidade, né, em toda aquela emoção, tomado por aquilo, seja trauma, seja os gatilhos, seja as feridas, seja as repetições dessas dores, né, está ali aprisionado nela. A grande questão nesse ponto é que pode haver uma rejeição da sua própria parte em fingir que aquilo não existe, que não está acontecendo, e essa é o pior cenário que você mesma pode se colocar. Por quê? Porque quando você não assume ela, ela aumenta. Então, no lado oposto disso é você estar rejeitando ela. E por isso que você, muito possivelmente, participou desse embrulho que você vai alimentando por rejeitar essa dor. E por que nós fazemos isso? De uma forma consciente? Nem sempre, na maioria das vezes não, né? Vamos descobrir o porquê? Então vamos lá. Então, partindo desse ponto em que a dor ela aumenta quando você rejeita ela não existe e ela existe e ela está tomando cada vez mais espaço dentro da sua vida, um espaço que não deveria existir desse tamanho, e você de alguma forma pode estar contribuindo com isso por não ter consciência disso. O que acontece? Você não dá conta. Um dos motivos que você rejeita ela é porque ela já ficou tão grande em que você não dá conta e você muitas vezes está anestesiada, congelada nesse lugar, não tem força de ação, dissociada, fica só na mente e não vai para o corpo, porque o corpo relembrar, ele vai mostrar o que está acontecendo na realidade. E isso vai reverberar em você não ter autocuidado, em você não ter efetivamente bem-estar na sua vida. Olha como isso é sério quando você rejeita. Olha como isso é sério quando você rejeita a dor. É seríssimo e é o que a gente mais faz. E a gente acha que é normal, que é comum, porque a gente às vezes foi uma vida inteira assim, então você se acostumou com aquilo. Só que dor dói. Dor dói. Faz parte da experiência humana, mas o quanto você quer alimentar ela ou deixá-la morrer de fome, e às vezes a gente tem uma confusão também, né? Achar que se você rejeita, ela vai morrer de fome, e ela só aumenta, a fome só aumenta. Aí é que tá. Já tinha percebido isso? Já tinha se dado conta disso? Do tempo que você pode ter perdido para tanta coisa, para tanta oportunidade por estar pesada dentro dessa dor
que você sempre rejeitou. Por quê? Porque a gente não dá conta, porque ela é muito grande, ela é muito dolorosa, ela já é conhecida, muitas das vezes ela é familiar. Por que ela é tão grande assim? E por que muitas das vezes a gente normaliza sentir essa dor? Porque é na intimidade que ela acontece. Como assim na intimidade que ela acontece? Primeiro que quando é uma dor dentro. Então é íntimo já, é dentro, não é fora. Segundo, ela possivelmente pode acontecer nas suas relações de intimidade. Quem são no primeiro momento essas relações do seu convívio? Família, genitores, cuidadores, né? No núcleo dessa intimidade. Os avós, os tios, os primos, depois vem os amigos, vem as escolas. E isso vai aumentando, né? Essa intimidade, você vai colocando essa energia em mais lugares. Só que você vai carregando essa dor junto com você. Porque ela pode ter acontecido nesse local dessas relações íntimas. Por isso que dói tanto e por isso que a gente rejeita e por isso que a gente foge e por isso que a gente não dá conta e por isso que a gente não sai do lugar. E como consequência, adoecimento. Não conseguindo fazer o básico bem feito, que é você conseguir dar conta das suas contas emocionais, mentais e de vida, né? E aí o que vai acontecer? Como que a gente vê isso na prática? Além disso, que é tudo que a gente já está trazendo para vocês. Vai respirando, gente. Respira, deixa entrar, deixa esse conteúdo mexer em você, deixa a energia aí, sensações, percepções, insights, né? Porque a gente quer se desconectar dessa dor. Só que para onde a gente vai, a gente leva ela. É pura ilusão achar que não. Então, para ir chegar na ponte lá da felicidade, das conquistas, da potência, da força, é a ponte. Essa é a ponte, tem que atravessar a ponte. Do que já aconteceu, do que vem acontecendo, do que você está trazendo junto com você, para você poder se despedir da forma correta. Vamos ver outra forma que acontece essa dor para a gente realmente adentrar, né? Definitivamente nesse quando para de doer, seja o que for. Vocês sabiam que a maior dor do feminino, das mulheres, gente, né? E do homem também, né? Mas aqui no caso mais das mulheres, é quando tem uma traição. Tem uma traição de uma mulher para com uma mulher. Então, uma mulher, praticamente mais velha, ela transfere essa ferida que ela não conseguiu dar conta, certo? Para a mais nova. Seja filha, seja irmã, seja tia, seja sobrinha. Um exemplo, gente. E isso não é uma linguagem muitas das vezes falada, numa linguagem sentida. Como que a gente vê isso? Através das ações. Mas no primeiro momento, a sua raiz está no coração. Então, acontece assim, ó. E por isso que dói tanto, e por isso que está muito relacionado a essas relações de intimidade, relacionado com essas relações íntimas. Outro exemplo, a gente tem os negros, os escravos, uma dor para a humanidade. Então, é uma dor. Por quem eles foram primeiramente traídos? Por um próprio negro. Não foi por um branco, foi alguém do seu núcleo íntimo que traiu sua própria raça para poder ser escravizado em outro país, do outro lado do oceano. São exemplos reais. Então, uma mulher se sente muito machucada, muito ferida quando é traída por uma outra mulher, pelo seu próprio feminino. A outra dor, por exemplo, quando essa mulher trai a ela mesma. Ela queria ir para a direita, ela vai para a esquerda, porque quer agradar, e tem vários motivos, porque é mais conveniente, ou porque é assim que é feito, ou porque as coisas são maiores do que ela não tem força ainda de assumir isso, que ela quer ir para a direita e não para a esquerda, então ela se traiu.
Então a gente vai de uma dor pequenininha, vai virando um bololô só, vai ficando enorme, até que não tem jeito. A vida não vai para frente, você continua carente, você continua escassa. Onde você põe a mão, dá tudo errado, parece que tem dedo podre, né? Por quê? Porque você tá ligado ainda a essa dor. Então a pergunta é: quando que para de doer? Quando você olha para essa dor, quando você para de rejeitar essa dor. E quando você para de se abandonar por causa dessa dor. Que aí o autocuidado, sem o autocuidado corporal, com a saúde, é batata, gente. É batata. O que é batata? É aonde está revelando o que está acontecendo, que são os sintomas do corpo, mas os sintomas não são a causa. E aí, o que acontece? Faz sentido aí? Conta pra gente nos comentários, curte, compartilha, ajude mais pessoas, seja uma angel na vida de alguém, ok? E aí, o zerinho dessa mudança, qual é o zerinho? Você começar a olhar, olha, ela existe, ela tá aqui, ela tá dominando todas as áreas da minha vida, ou uma área da minha vida, ou algo importante, necessário, que eu não consegui olhar antes. Estava ocupada fazendo faculdade, estava ocupada namorando, enfim, estava ocupada em cuidar dos problemas dos outros. Faz sentido? É você aí, meu bem? E aí, quando que isso muda? Quando você olha e quando você aceita que ela existe. Ela existe, ela existiu, e se eu não olhar para ela, ela vai continuar existindo. É sobre isso. Num segundo momento, é quando você identifica que tipo de dor. Primeiro tem a existência de uma dor, ainda está nublado, mas já abriu um pouquinho a cortina. Aí você vai para um segundo passo, identifiquei, tem uma dor aqui, qual é essa dor? Aí você vai para os detalhes. É sempre nessa área da minha vida, é sempre nessa questão, é sempre com essa pessoa, ok? E aí você vai começar a se dar a oportunidade de trazer bem-estar. O que é o bem-estar? É o novo. Começar a ir em lugares diferentes, com pessoas diferentes, se propiciar novas experiências para consigo e também para com o outro. Você vai permitir sair desse lugar doloroso. Então, o bem-estar começa a ter chance de existência aqui. Olha como uma coisa está ligada à outra. Ok? E aí você começa a entrar num processo de cura. E esse processo de cura, gente, é um tempo diferente para cada pessoa, porque cada um tem uma história, cada um tem uma individualidade, cada um tem uma pedra. Essa pedra tem o seu tamanho, tem a sua característica, do tempo que você está rejeitando, do tempo que você se abandonou, do tempo que você não conseguiu, não deu conta de olhar para isso. Chegou o momento, né, da minha cura, e não precisa ser lá no final da vida, ok? E a partir disso, você começa a diminuir o tamanho dessa pedra, o tamanho dessa dor. Só esses dois passos. Tem uma dor. Qual é a dor? O que eu vou fazer com essa dor? Tá? E aí você começa a crescer. Você começa a crescer, porque quando a gente tem dor, a gente se diminui. Aí que tá o problema. Além de ser muito doloroso, estagnar a gente em algum ponto, a gente não cresce. A gente teve que caber no molde que muitas das vezes não é nosso. Mas de uma mentalidade de uma outra pessoa que não cabe na sua. Faz sentido? Como é que tá aí? Fala pra mim. Respira no peito, respira. Se sinta, se perceba. Relaxa esses ombros, ergue essa cabeça, abre esse peito. A gente vê muito isso no corpo como movimentos de contração, onde a pessoa se fecha quando está em dor. Só quando ela se sentir segura e acolhida, quando você acolhe essa dor, você tem chance de expansão, você tem chance de abertura. Você não tem medo mais de brilhar, de colocar o seu talento no mundo, de ser sincera com você, dizer é isso que eu quero para minha vida e isso eu não quero mais. Começar, inclusive, pelo que você não quer é ótimo. Ok? E aí tem o aprendizado. Tem um aprendizado, gente. Agora, se você não aprendeu, a chance é maior de repetir. Para tudo isso, a gente convida você para o quê? Para o feminino mais saudável, que é essa chance do novo, essa chance do bem-estar.
para você ter boas condições dentro de você, para que fora fique mais fácil para você conquistar, para você se saborear de uma maneira mais produtiva, gostosa, que faz sentido para você. E aí, temos mais vídeos que falam as formas que você pode ser mentorada por nós. Nós temos algumas maneiras que você pode estar conosco para te auxiliar nesse caminhar do seu bem-estar dentro de você e fora vai ser uma consequência. Combinado? Nos vemos no próximo conteúdo. Quero te ver aqui no Feminino Mais Saudável. Se sinta merecedora de estar nesse movimento. Parte da nossa estrutura como ser humano e que não dá mais para rejeitar. Agora você já sabe que existe. Agora o que você vai fazer com isso na sua vida? A vida é muito valiosa. Vamos cuidar bem dela? Esse é o nosso convite. Um beijo para vocês. Quero conhecer vocês. Nos vemos nas mentorias e até a próxima. Tchau, gente!